Para você ligado, meu amigo jundiaense, está no ar mais um Placar Eletrônico. Este programa que se dedica a falar muito sobre todo o mundo do futebol, o que está acontecendo no Brasileirão, Copa do Brasil, Taça Libertadores de América e Neymar. Hoje Neymar vai ser assunto aqui. Será que Neymar vai ao PSG? Já foi ao PSG? E será que Neymar agora vai ser o melhor do mundo? Este vai ser o grande debate do segundo bloco entre Flávio Bagnoli e JB Monteiro. Eu sou Murilo Bronzério MB e hoje o programa está imperdível. Nós vamos falar do líder Corinthians, que continua mais líder do que nunca, 8 pontos à frente do Grêmio, o segundo colocado. Vamos falar do Palmeiras, que venceu o Avaí. Cuca e Felipe Melo, quanta polêmica! Hoje nós vamos discutir sobre Cuca e Felipe Melo. E o São Paulo? A pergunta que fica é, o São Paulo tem condições de chegar à Libertadores? Eu acho que tem, mas nós vamos discutir muito aqui. E o Santos tirou um empate contra o Grêmio lá no Sul. Um bom empate do Santos, com certeza um bom empate. Estes e outros destaques nós vamos estar falando muito no Placar Eletrônico de hoje, que você acompanha com todo o carinho e com todo o amor do mundo. Estou aqui com Flávio Bagnoli, o nosso Felipe Melo, mais ou menos, né? Estamos aqui com o nosso JB Monteiro, o nosso Felipe Melo também. Por que o Cuca não consegue lidar? Eu tenho 2 Felipe Melo na mesa e sou feliz assim. Flávio Bagnoli, nosso F5, entendeu? F9, né? Ele quer me... F9. Ele quer mudar o meu nome. É que o Felipe Melo é 5, então eu tô querendo mudar para Flávio Melo, F5. entendeu? 5 já tem um dono. Já tem? Flávio Bagnoli, nosso F9, não posso falar F5, F9. Tudo bem com o senhor? Beleza. Qual é seu destaque para os nossos telespectadores? Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer demais, Monteiro, de volta aqui. Saudades de você, Monteiro. Moselli deve estar em casa, deve estar com inveja da gente aqui, ó. O senhor me cornetou a semana passada, mas eu vou te poupar, Moselli. Dessa vez eu vou te poupar. Obrigado, pessoal, pela audiência aí e por nos acompanhar. Você viram que ele já começa a falar, tá vendo como é Flávio Melo? Ele já começou a falar do Moselli. O Moselli é o M10. O Moselli é o Dudu do nosso time. Ele é intocável aqui. Ele fez entendeu? Isso comigo a semana passada. Ele é intocável aqui. Não, ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou me defender. Não, o senhor não pode fazer. Moselli, o senhor está na minha lista negra. Moselli, o senhor continua sendo o M10 do programa, Ademir da guia do programa. E o senhor vai ser dispensado, igual o Felipe Melo, hein? Tá? Se comporte. Por favor, seu destaque. Eu pedi o seu destaque, não pedi para o senhor falar do de destaque, eu vou falar um pouquinho do São Paulo, né? Quem acompanha o programa assiduamente sabe que eu venho criticando o São Paulo de forma veemente nos últimos programas. Eu acho que, na minha opinião, dentro de campo mostrou, o São Paulo vinha mal, o time ruim. Eu não acreditava no time de São Paulo. O São Paulo fez 2 boas contratações agora. A chegada do Hernanes é um jogador... Esse tipo de contratação é a contratação que o São Paulo tem que fazer. Jogador que chega para resolver, não essas baciadas que o São Paulo vinha fazendo. O São Paulo ganhou um jogo que dá uma moral gigante para o time embalar e começar a querer galgar um espaço melhor na tabela. Então eu acredito que o São Paulo vai sair com tranquilidade dessa zona de rebaixamento agora. G6 já saiu, né? Eu acho que G6 ainda está longe, porque tem muitos times ainda para o São Paulo ultrapassar. Mas o São Paulo vai evoluir ao longo do campeonato, o Dorival começando a dar a cara dele para o time. Então, parabéns, São Paulo, pelo resultado heróico. Ninguém esperava um resultado como esse. Tá aí, o São Paulo ganhou do Vasco e agora ganhou do Botafogo fora, venceu a segunda seguida. E a pergunta que fica, interrogação, é: o São Paulo tem chance ou não de buscar esse G6? Daqui a pouco nós vamos discutir muito sobre isso aqui. JB Monteiro, o pessoal do Reserva da Serra lhe ama, né? Você é um ídolo no Reserva da Serra. Que alegria te ver aqui. Nosso M5, nosso Felipe Melo. Este é o Felipe Melo que corneta, está sempre aqui. Que alegria tê-lo de volta. Tudo bem com você? Tudo bem. Seu destaque para nossos telespectadores. Tudo bem, Murilo, Flavinho, meu grande amigo, é sempre bom estar com ele aqui. Acho que desde o primeiro programa eu falei, esse é o parceiro ideal, né? Moselli, não fica com ciúmes não, tá? Mas é que eu gosto muito do Flavinho também. Então, fica aí no seu sofazinho aí sossegado. Abertura, eu queria falar um pouquinho
de um assunto que eu não sou muito fã, não gosto de falar, porque às vezes a gente é injusto e não é legal. Então, eu gostaria de falar sobre a arbitragem. Tá? Gente, tem que ser feita alguma coisa, ou a CBF, a comissão de arbitragem, alguma coisa tem que ser feita, porque rodada acima de rodada é só lambança, é 2, 3. Por exemplo, ontem, o jogo do Corinthians, não tem como falar, não tem como errar aquilo lá, aquilo é básico. O erro que ele fez, na primeira aula de arbitragem que ele tem, ele já tem isso aí, é a linha, que tem que seguir a linha. Não é possível que ele não viu. E ainda tem o ajudante dele lá, o quarto árbitro, ficou fazendo o quê? Veja bem na televisão a posição dos dois. Primeiro, que o Bandeira saiu atrasado. Ele está atrás da linha da bola, certo? Ele tem que acompanhar a linha da bola. Ele está atrás. E o outro lá, o Banana, que estava lá olhando, nem se manifestou. Não podia chegar e falar, viu, você errou, cara, não teve impedimento. Não se manifestou. Ficou, está fazendo o que lá? Tá, para assistir o jogo? Para assistir o jogo, então já tem aqui bancada lotada. Então, eu não gosto muito de falar e não vou nem me alongar isso aí. Mas eu acho que tem que ser feita alguma coisa, porque está demais. Está demais. É erro em cima dele, erro básico, sabe? Então, a gente não pode falar, isso aí é caso pensado. Não é. É erro mesmo, porque o cara é ruim. É por isso. Depois a gente fala mais. Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre arbitragem, infelizmente, né? Eu não sei se já está sendo dado jeito, porque agora tem meio vídeo, né? O vídeo vale de vez em quando da TV, de vez em quando não vale. Para certos times dizem que vale, para os outros não vale, entendeu? O que é verdade é o seguinte, o Flamengo teve esse lance agora, no meio de semana teve uma polêmica no jogo do Flamengo de novo contra o Santos, tá? Que foi um pênalti marcado e depois tiraram o pênalti. O Flamengo teve um lance contra o Avaí, esse mesmo Campeonato Brasileiro, que foi marcado um pênalti para o Avaí, depois voltaram atrás. Tá? Então, a gente nunca sabe, mas de vez em quando existem algumas coincidências no futebol que a gente não tem como explicar. Mas que tem que fazer alguma coisa, tem, com certeza. Vamos falar agora sobre classificação do Campeonato Brasileiro. Eu quero que você veja na tua tela qual é a classificação do Campeonato Brasileiro, a situação do seu time. Então, vamos lá. O Corinthians segue mais líder do que nunca, 41 pontos, já campeão do primeiro turno. Para mim, campeão do segundo turno também, campeão brasileiro vai ser o Corinthians, esta é minha modesta opinião. O Grêmio segue em segundo com 33, o Santos com 31, foi um empate dos dois. O Palmeiras vem 29, o maior beneficiado da rodada foi o Palmeiras que venceu. Flamengo 29, o Sport Recife 27, venceu muito bem fora o Bahia. O Botafogo 24, Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro 23, até que enfim o Atlético Mineiro ganhou uma fora. Ponte Preta 21, Chapecoense 21, Fluminense 21, que não jogou o Fluminense, essa situação do Abel Braga, né? Infelizmente, o filho dele. O Bahia 19, São Paulo 19, Coritiba 19, e aí vem a zona de rebaixamento. Atlético Paranaense com 17, Avaí 17, Vitória 13 e Atlético Goianiense 12 pontos. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo a 2 rodadas. Já temos rodada no meio de semana, vamos ter rodada no final de semana e aí se encerra o primeiro turno. Vamos começar falando do São Paulo. Primeiro tema aqui, São Paulo, que vem de 2 vitórias. JB Monteiro, e aí? Dorival Júnior deu jeito no São Paulo, Flávio falou chegada do Hernanes, mudou ali o semblante no meio de campo. E aí? Deu jeito nesse São Paulo ou ainda foi sorte? O São Paulo tem condições de chegar no G6? Para mim, o São Paulo vai disputar a Libertadores no ano que vem. Dorival Júnior vai dar um jeito. Esta é a minha opinião. E aí, Monteiro? Não. Flavinho já na abertura falou, acho que melhorou bastante do que estava, né? Estava horrível, realmente, não conseguia resultado positivo nenhum. E com a chegada do Dorival, logicamente que ele ia acertar o time, e o Profeta chegou também, né? O Hernanes. Então eu acho que vai se encaixar, como o Flávio falou, já saiu e vai sair rapidinho, entendeu? Mas o Murilo está sendo muito positivo. Eu acho que Libertadores é difícil. Tem muita gente na frente aí para eles vão ganhar também, o São Paulo vai ganhar e vai perder também. Mas que deu um jeito, já tem uma cara nova. E para mim foi, sabe, assim, um negócio que... Eu apostei no Botafogo, achei que o Botafogo ia ganhar tranquilamente, que vem uma campanha espetacular, um time humilde, um time, sabe, bem compacto. E agora, realmente, vamos para finalizar um pouquinho de São Paulo, né, da minha parte, eu acho que o São Paulo vai fazer uma campanha legal, bem diferente do que tem feito até agora. Legal. O São Paulo tem 8 pontos, Flávio, diferença para o Sport Recife, que tem 27. O São Paulo tem 19 pontos,
o Sport Recife tem 27 pontos, e aí, claro, vários times no meio. Você acha que o São Paulo disputa a Libertadores? É muito cedo para falar, o Dorival já deu um jeito nesse time. Hernanes chegou, né, dando... Você viu que o Hernanes está dando entrevista assim, descontraído, né? As entrevistas dele. Assim que a gente quer ver, o cara dá entrevista descontraída e dá conta depois. É isso aí, Hernanes. Fechado. E isso me alegra demais em ver no futebol. E aí, Flávio? Então, eu acho que é o seguinte, Libertadores eu acho difícil porque tem muitos times. O São Paulo ficou muito para trás. E não é, vai buscar um ou dois times, tem que ultrapassar uma quantidade enorme de times aí. Todo mundo tem que perder muito, o São Paulo tem que fazer um nível de percentual de pontuação de agora em diante que vai ser muito difícil atingir, né? Praticamente fazer um percentual de quem está no G6 para ter um pouco de chance, o que eu acho difícil. Mas você acha que só 8 pontos de diferença, você acha muito tirar do Sport Recife? Do Sport Recife não é difícil, eu acho que vai tirar. Talvez o São Paulo chegue na frente do Sport Recife, mas não consegue chegar na frente de todo mundo. Mas, por exemplo, o sétimo lugar é o Botafogo com 24. O São Paulo está a 5 pontos do Botafogo. E depois Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro com 23. Mas aí todo mundo tem que perder, né? Todo mundo se encontra, Murilo. Esse que é o problema. Não dá para todo mundo fazer 0. Quando esses times se encontram, alguém vai fazer 3, ou os dois vão fazer 1. Então, eu acho que nesse ponto Libertadores, eu acho que nem é o mais importante a gente falar aqui. Eu acho que o mais importante da gente falar aqui é realmente focar na recuperação do São Paulo, né? Porque a chegada do Hernanes é esse tipo de contratação que eu tenho defendido aqui. Não adianta contratar de baseada igual o São Paulo contratou 5 jogadores que ninguém sabe quem é. Deixa eu fazer uma pergunta. Resolve. Quando você está falando já na segunda vez do programa hoje, não adianta contratar de baseada. Isso é alguma alfinetada no Alexandre Matos? Não. Ou você está falando Não. assim do São Paulo? Porque você está sentindo, Monteiro, que ele não. está ressentido Eu com o Alexandre isso Matos, aí, né? É a segunda vez. Não adianta contratar de baseado, não adianta contratar de baseado. Não tem nada a ver com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, ao contrário do que você diz, na minha opinião, ele não contrata. Não, eu não de... disse nada. Ele eu estou fazendo uma pergunta. Ele não contrata de baseada, na minha opinião. O Alexandre Matos, ele faz o seguinte, quando tem jogadores que saem, que abrem espaço no elenco, ele contrata jogadores para suprir. Não, pera aí, eu só pedi sim ou não. O assunto agora é tricolor. Não. Tricolor venceu a segunda. Não. Fale do tricolor. Parabéns, São Paulo. Hernanes vai endireitar o meio de campo, a chegada do Petros. O Petros, sim, foi uma boa contratação de São Paulo. É assim que o São Paulo tem que contratar, de forma pontual. Esse rapaz que chegou, o Marcos Guilherme, que era do Atlético Paranaense, é um excelente jogador. Fez boas campanhas pelo Atlético Paranaense, estava fora do país, o São Paulo estava esquecido esse rapaz aqui. O São Paulo foi repatriado e já fez 2 gols na estreia. E eu acho que o Dorival Júnior vai dar uma cara melhor para o São Paulo. Então agora, com qualidade e um time mais organizado em campo, a chance do São Paulo subir é muito maior do que era antes. Com o Rogério Ceni completamente perdido, o elenco se desmontando o tempo todo, não tem como ter resultado do jeito que estava. Agora tem um técnico capaz e um elenco mais qualificado. Isso vai dar ao São Paulo uma chance de crescimento, é óbvio isso. E finalizações certas. O São Paulo teve 8 finalizações certas contra 4 do Botafogo. O São Paulo teve 63% de posse de bola contra 37% do Botafogo. O São Paulo já vinha jogando com posse de bola, tudo Sim, bem defensivo, exato. É verdade. Entendeu? Mas entrou naquela zona de rebaixamento ali, que é uma zona psicológica muito desafiante mesmo, porque as pessoas não conseguem sair dali. E agora o São Paulo saiu da zona de rebaixamento. Para mim, o São Paulo vai chegar no G6. Essa é a minha opinião sobre o tricolor que venceu a segunda seguida. E daqui a pouco nós vamos falar na próxima rodada quem o São Paulo vai pegar e prognósticos também. Os senhores deu uma caprichada melhor essa semana, entendeu? Essa semana não vamos deixar batido não, nós vamos fazer uma aposta. Quem errar mais prognóstico vai ter que pagar alguma coisa no ar aqui a semana que vem, porque tá muito fácil o Flávio falar alguma coisa, depois todo mundo esquece e não é cobrado disso. Tá? E você falou que o São Paulo vai chegar no G6? É minha opinião. Tá. Quem que você vai tirar do G6 agora? Sport São Paulo Recife. entra. O Sport? Sport Recife. Sport Recife tranquilamente tira o Sport Recife. Que tá fazendo uma boa campanha, mas... Entendeu? E outra, Monteiro, desses daqui, tudo indica que talvez algum seja campeão da Copa do Brasil. Não, pode virar G9. Entendeu? Pode virar G7, pode virar G8, pode virar G9, entendeu? Então a gente não sabe. Aí já é outra história. Mas o São Paulo vai disputar a
pré-Libertadores ou Libertadores ano que vem. Esta é a minha opinião. Você acha que não? Não. Você acha que não? Eu acho que não também. O Flávio falou tudo lá, tem muito time na frente. Não. Eu acho que o São Tem Paulo. confronto direto. O São né? Paulo está acordando, faltando 2 rodadas para acabar o primeiro turno. turno. Metade do campeonato já foi. O São Paulo demorou muito para acordar. Tomara que o São Paulo consiga. Vamos falar em prognósticos no segundo bloco. O assunto agora é palestra. Palmeiras 2, Avaí 0. O Palmeiras que jogou agora, né? Parece que o Palmeiras jogou no estilo Cuca. Já estão escrevendo aí que o Palmeiras jogou do mesmo jeito do ano passado. Se isso é verdade, se isso não é. Enquanto você vê aí os melhores momentos e os gols do Palmeiras. Flávio, e aí? O Cuca conseguiu dar esse mesmo estilo com o Daverson de centroavante e agora sem Felipe Melo, entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar dessa polêmica também. E aí? Me fale sobre o jogo, fale sobre o time, fale sobre Cuca, fale sobre Daverson. E aí? Um pouquinho. Palmeiras do meu amigo Marcão. Marcão, obrigado por assistir a gente aí. Palmeiras ganhou do Avaí. O Avaí é um time muito fraco, tecnicamente, né? Tanto é que a classificação dele no campeonato já mostra a situação do Avaí. Para mim, o Avaí já é um dos rebaixados. Antecipadamente, pode-se considerar que está na segunda divisão. O Palmeiras fez 2 gols rápido, de forma muito rápida, fez os 2 gols. Tinha o jogo completamente dominado na mão. O Avaí teve um jogador expulso no primeiro tempo e o Palmeiras jogou mais de 55 minutos com um jogador a mais. Criou pouquíssimas chances, um time completamente burocrático. Uma coisa que me preocupa no Palmeiras, não sei a opinião de vocês. O Palmeiras, eu não vejo no Palmeiras gana de vencer. O time parece morto. Outra coisa, eu queria dar os parabéns no ar para o Jean, meio-campista do Palmeiras, lateral, jogou de meio-campista, na minha opinião. Ele conseguiu passar 90 minutos e não passar nenhuma bola para frente, todas para trás, um meio-campista. Parabéns, Jean. É o fim do mundo. Eu não sei como que o Cuca continua insistindo nessa formação. Quanto a dispensar o Felipe Melo, acho que nós vamos discutir depois se está certo ou errado. Mas se o Felipe Melo não serve, o Jean serve para jogar no meio, não cria uma jogada. Jogamos contra o Avaí com um jogador a mais por mais de 50 minutos o Palmeiras jogou. Não conseguiu criar nem chances de gol. O time não tem gana. Cuca, mexe o que precisa mexer. Para de proteger jogadores. Palmeiras está correndo risco se o senhor continuar dessa forma. Tá aí Flávio falando do jogo do Palmeiras Monteiro. O Palmeiras foi o maior beneficiado da tabela de cima. Porque o Palmeiras venceu, o Corinthians empatou, o Grêmio empatou, o Santos empatou, o Flamengo empatou, o Sport Recife mas está abaixo, né, dos times de cima. 12 pontos de diferença para o Corinthians. E aí, alguma chance de título ainda? Você acha que agora o Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil na quarta-feira, só tem a Libertadores, que é dia 9, o jogo de volta contra o Barcelona. Você acha que o Palmeiras alimenta alguma possibilidade de título brasileiro com 12 pontos de diferença para o Corinthians ou não? Acho muito difícil. O campeonato é longo, ele tem o segundo turno inteiro e tal, mas eu acho difícil. Principalmente o que o Flávio falou, né? O time não tem um esquema de jogo. O time, sabe, você não vai analisar, agora tem um esquema Cuca porque ganhou do Avaí. Não dá para analisar. O Avaí ganhou do morto. Deixa eu só, desculpa interromper, mas veja só, eu acho que o Cuca tem um esquema que é marcação individual. Esse é o esquema que ele opta em fazer, eu acho que sozinho no campeonato. Quem fazia esse esquema era o Marcelo Oliveira e alguns treinadores, né, que usaram muito isso no passado. Hoje, a maioria dos treinadores usam 4-4-2, 2 linhas de 4 e tudo mais. Ele tem esse esquema que é um esquema que faz os jogadores terem que correr o triplo, o quádruplo do que um jogador normal, faz o jogador se machucar também, entendeu? E corre o risco de você conseguir ter resultados bons. Eu acho que esse é o esquema Cuca, entendeu? E ele quer no segundo tempo jogo louco, porque aí ele abre dos dois lados e ele faz o outro time ficar assim também, quando o jogo se abre. E aí? Ele pode ter o esquema na cabeça dele, mas não tem padrão, o time não tem padrão. Qual que é o padrão do Palmeiras? Toda hora ele mexe no time, ele não tem um time titular ainda, é brincadeira. Agora tirou o lateral, colocou de volante. Não dá jeito. A principal causa do Felipe Melo sair do time foi por causa disso. Esse esquema individual, não tem pulmão mais o Felipe Melo para correr atrás o tempo todo, entendeu? Não dá. Marcação individual é muito complicado. Então, voltando ao jogo, né? Não dá para analisar, falar, nossa, o Palmeiras agora vai deslanchar, tal, agora tem chance de chegar no Corinthians ou no primeiro lugar, sei lá. Mas eu acho ainda
muito temeroso falar que o Palmeiras já tem um padrão de jogo e tal. Complicado. O Cuca, quando ele chegou no Palmeiras, que ele falou que esse time é pior do que ele está, não é. O time não é pior. Ele já começou errando ali, entendeu? Sim. Então, eu vou responder até que o Flavinho está falando que o time não rende. É uma fogueira de vaidades que é complicado, entendeu? Então não tem raça. Os caras querem aparecer. Você viu, eu falei outro dia aqui, aquele gol do Roger Guedes lá que ele fez, você viu o jeitinho que ele saiu comemorando? Pura máscara, sabe? Vai lá abraçar os companheiros, tal, direitinho, tá? E outra coisa, Cuca, pelo amor de Deus, para de mandar o Mina como centroavante, né? Para. Abre um buraco lá atrás tremendo, e o Mina acredita nisso. Tudo bem, ele fez uns gols, fez, mas ele é zagueiro, ele não é centroavante. Então vamos ver agora que a chegada do Davidson se melhora alguma coisa, tá? Precisamos falar, não temos como mudar de assunto, né? Cuca e Felipe Melo. E aí? Cuca versus Felipe Melo. Cuca deixou claro que não quer mais contar com o jogador, deixou ele à vontade em procurar outro clube, isso inclusive deve acontecer, a gente não sabe, né, das coisas internas. Notícias de todos os lados aí do que aconteceu, do que não aconteceu, e você nunca tem a versão verdadeira. Flávio, e aí? Cuca e Felipe Melo. Cuca já liberou o Felipe Melo para procurar outro clube. E aí, isso é bom para o Palmeiras, isso é ruim para o Palmeiras? Ele tem o comando, não tem o comando, isso vai melhorar, isso vai piorar? Olha, é difícil dar uma opinião aqui porque a gente não sabe a verdade. O que eu já recebi de coisas no meu WhatsApp tem diversas histórias, né? A única coisa que eu aceitaria e ficaria a favor do Cuca ao afastar um jogador como o Felipe Melo é se ele estivesse cometendo algo ligado à insubordinação. Se ele tivesse querendo tirar o poder do Cuca perante o elenco, aí tem que ser afastado. Não é o Felipe Melo que tem que ser afastado. Na minha opinião, qualquer pessoa que tem essa postura tem que ser afastada. Seja no futebol, seja no mundo corporativo, onde for. Existe uma hierarquia. O Cuca, bem ou mal, é o comandante. Se ele concorda ou não, é o comandante. Ele tem que seguir ordens do comandante. Agora, se isso não aconteceu, na minha opinião, o Cuca está dando um tiro no pé. O Felipe Melo é sim um grande jogador. Todo mundo fala que ele é violento, essas coisas todas, mas ele é um grande jogador. Muito experiente, jogador que jogou muitos anos na Europa, em grandes equipes, disputou Copa do Mundo, pode agregar muito ao Palmeiras e a qualquer outro time. Como jogador, eu não dispensaria. Se for pelo comportamento, e aí eu estou de acordo com o Cuca, que não deve permanecer nem ele, nem ninguém que tire o poder do comandante. Monteiro, e aí? Cuca, Felipe Melo. Pra gente poder encerrar esse episódio. E aí? Bom, eu venho falando desde o começo já que o Felipe Melo é um ótimo, concordo com o Flavinho, um ótimo jogador, tem experiência, jogou em vários clubes. Agora, você acha que ele ia sair daqui no banco, para ficar no banco no Palmeiras? Então ele ficava ali, né? Então, eu acho que o Cuca foi mexer no vespeiro. Porque eu não sei como é que é o ambiente, como é que está o ambiente de vestiário, certo? Mas o Felipe Melo deve ter os amigos dele, tá? Então mexe com o Felipe Melo, mexe com os outros também, entendeu? Então cria um clima ruim. Agora, por outro lado, fala, pô, mas você vai fazer o quê? Vai deixar o cara lá, no banco, insatisfeito? Entendeu? Acho que o Palmeiras, isso aí, se colocar, descartar o jogador, é muito ruim, porque prejuízo financeiro e o salário dele não é baixo. Agora, quem que vai contratar o Felipe Melo? Tá certo que ele jogou parece que 5 partidas Sim, só, né? só 5. Pode contratar então, para o pode contratar, mas quem que tem para contratar? Talvez o Flamengo. Porque o Flamengo quer contratar todo mundo, o Flamengo já teve interesse nele. Então, a única, eu vou ser bem lembrado, só se for o Flamengo. Vai colocar no lugar de quem? Apesar que o Damião foi... O Damião foi pro Inter. Foi pro Inter. Legal, exatamente. Uma boa troca que você achou, hein? Ótimo, mas tudo bem. Eu não achei nada. Ele foi pro Inter para subir. Aliás, o Inter vai ser campeão da Série B. Essa é a minha opinião. Me cobrem no final. Vai ser campeão da Série B. Só votava no C também, mas né? Mas estava numa crise assim. Não, tudo bem, mas tem foi o Damião e agora foi o Camilo. O Camilo saiu Sim. do Botafogo, da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil para ir pro Inter. Péssima troca, né? Eu acho, na minha opinião, se eu fosse, eu não trocaria de jeito nenhum, mas em todo caso, vai lá para o Inter. Mas o caso do Felipe Melo é isso aí. Eu acho que o Cuca não é só problema. Já é o 5º ou 6º jogador que o Cuca dispensa, tá, que teve problema, entendeu? Então eu não sei se é insubordinação, o que é que tem lá. Ele tem um gênio forte, o Felipe Melo tem um gênio forte, né? Igual agora, o senhor.
Mas Igual o senhor. Monteiro, mas o Cuca O senhor tem briga esse com a problema, diretora, ele tem briga essa na história. pizzaria, Tem. Por briga em exemplo, todo lugar. você vê o que ele fez com o Lucas Barros. Pro Isso. Palmeiras não servia. Tá arrebentando de fazer gol no Grêmio. Falei no programa passado. O próprio Rafael Marques, ele mandou embora pro Cruzeiro porque se desentendeu com o jogador. Hoje ele seria muito útil no Palmeiras. Nossa. Um jogador que sabe segurar a bola, sabe jogar, faz gols. Pode ser esse falso 9 que ele tanto briga. O Rafael Marques jogou assim no Botafogo e em outros times como falso 9, jogou bem, fez gols. Ele dispensou um jogador que era querido pelo elenco, querido pela torcida. Por quê? Por conta de um problema pessoal. Ele não gosta de jogador, dispensa o jogador. Eu acho isso errado. Mas ele não corre igual o esquema que o Cuca quer. O Cuca quer jogar, o Cuca quer maratonista. Pô, ele O vai time acabar tá com o claro. time, então. Mas Não ele é quer. só ele, Mas, não é o Rafael Marques, mas não. ele não tem o direito de trabalhar com o time que ele quer. Ele Tem, quer mas isso. então ele vai ter que assumir as consequências, porque não vai Vai conseguir. assumir. Dia 9 Entendeu? é a primeira. Agora, Primeiro, né? tudo bem, mas prova você de acha fogo. que alguém vai mandar o Cuca embora? Se o Cuca perder a Libertadores, É. depois o brasileiro não for campeão, É. Eu acho que se o Brasil- Palmeiras perder a Libertadores, ele vai ficar em risco. Porque internamente o Palmeiras está fervendo. Não só por isso, porque ele insiste com jogadores que não rendem, o Egídio é um caso, Sim. pôr o Jean no meio. Todos os jogos que o Jean jogou no meio, o Palmeiras jogou mal e a maioria deles perdeu. Esse aqui jogou com o Avaí, ok. Mas ele insiste com jogadores que não rendem e com outros jogadores que podem render melhor no banco. Eu entendi a sua posição. A palavra dele acabou, né? Exatamente. Não aceita nada. É muito difícil, sim. É difícil. bom, o Cuca precisa resolver, o Felipe Melo precisa seguir a vida dele, entendeu? E o Palmeiras também precisa seguir a vida dele. Nós vamos para um rápido intervalo agora. Você vai ver o comercial mais bonito do Brasil. Paulo, aliás, Dia dos Pais vem aí, hein? Dia dos Pais vem aí. Vai na Polo Air e compre o presente para o seu pai. Lá na Polo Air, o comercial mais bonito do Brasil. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com o placar eletrônico aqui no canal 25. Olha só, antes mandando um abraço aqui a todo o pessoal da Proceftor. Você quer importar, liga na Proceftor, fala com o Marcelo, que ele vai orientar você como que você faz sua importação e na sua empresa. Beleza? Não esqueça, Proceftor. Viu? Durante o intervalo, vocês precisam falar as coisas que vocês falam no ar. Não é possível. O assunto Felipe Melo e Cuca não parou, eles não pararam de falar. Por que o senhor não fala as coisas aqui que o senhor fala em off aqui? Estourou o senhor é a mesma coisa. Estourou o tempo, não deu. É dois Felipe Melo. A nossa Felipe Melo na diretora mesa. fica com plaquinha, Não plaquinha. dá. A minha opinião é que o Cuca está certo. Essa é a minha opinião. O cara conturba demais. Se tiver conturbando, tem que botar demais. fora. Se tiver. Não. Se tiver, o senhor tem evidência para isso. Não dá. É conturbar demais, Monteiro. Não é isso. O que falta no futebol chama-se gestão humana. Com todo o carinho e amor do mundo, eu faço alguns treinamentos de área comercial, gestão humana. Falta isso nos treinadores. Os treinadores são péssimos em gestão humana, gestão de grupo, trabalho de equipe. Não existe treinamento profissional que cuide de gestão humana em área comercial.
Desculpa, em futebol. Entendeu? Então é isso que acontece lá dentro e falta gestão. Conversa, chama o cara, vai jantar com ele. Não resolve isso em 2 horas? Não, tchau, vai embora. Viu? E Flávio foi. falou um Então, negócio. você disse que ele está Foi. certo. O Flávio, Eu acho que nessa situação ele não quer conversar. Eu não quero nem jantar com o cara. Então manda embora. Beleza. Eu não quero jantar com o cara. Falta gestão humana. Não quero jantar. Não quero nem ouvir ele no jantar. Aí tem que mandar embora. Viu? É Tem que difícil, o Flavinho está certo, é difícil conviver com o Cuca. Ele é estúpido, entendeu? É um cara que pavio curto, é complicado. O que ele acredita é lei. Não pode, pô. Não Você pode. acha que o Rafael Marques, por exemplo, conturbava ele? Não, imagina. Vamos parar de falar do Palmeiras, que o assunto agora baita jogador. é o líder Corinthians. Agora nós vamos falar de Corinthians, líder com 41 Vamos falar do pontos. Santos, fala do que Santos. empatou. Por favor, o senhor pode... Ah, tá vendo? Aí vocês falam do Felipe Melo. Olha que eu tenho 2 na mesa. Moselli, volta, pelo amor de Deus. Volta, por favor, Nivaldo Moselli, o M10. Esse sim é craque. Corinthians 1, Flamengo 1. Jogão, hein? Independente de qualquer situação... O Corinthians foi operado. Isso não é um erro de arbitragem, isso aí é um erro crasso, entendeu? É um erro assim gigantesco, mas empatou, segue 8 pontos, porque Grêmio e Santos empataram. Flávio aí, fale do Corinthians, para mim, campeão do primeiro turno já e para mim campeão do Campeonato Brasileiro. É curioso falar do Corinthians esse jogo de ontem, né? Pelo futebol, na minha opinião, o Corinthians não merecia ganhar o jogo, porque no segundo tempo o Flamengo... Engoliu. Engoliu o Corinthians. Mas na prática merecia ganhar o jogo, porque o gol que foi anulado, jogando bem ou mal, o Corinthians conseguiu fazer 2 gols legítimos. Os 2 gols que o Corinthians fez foram legítimos. O erro da arbitragem, eu acho que... Eu tenho meu... Vitão, você me ensinou isso. Que a arbitragem erra para todos. Que no final das contas pode errar um pouquinho mais para um, para outro, mas o ponto é o que o Monteiro disse aqui. O nível da arbitragem é muito ruim no Brasil, então eles erram mesmo, não é por sem vergonhice, por falcatrua. Na minha opinião, não é. Tá? Eu acho que é ruindade. Mas o erro de ontem foi um absurdo. Não existe. É o básico do futebol. Né? Mas prejudicou o Corinthians. O Corinthians acabou ganhando um ponto que... Na situação do Corinthians, somar pontos é importante. Sim, né? sim. E o fato do Corinthians não perder também é algo que psicologicamente ajuda muito o time. Então, o Corinthians, o fato de não perder, além tem o lado ruim de gerar uma gana maior nos adversários, de todo mundo jogar com uma vontade redobrada para poder quebrar esse tabu. Mas pro lado do Corinthians tem aquela segurança, aquela confiança de que o time não perde. E o time não perde mesmo. Agora, o time está perdendo algumas peças importantes, já não jogou o Pablo mais uma vez. O Jadson também faz falta no meio campo. Marquinhos Gabriel é um jogador mediano, mas é bom jogador. Ontem também se machucou. E o Romero não jogou. Romero não jogou, é um jogador que taticamente é imprescindível. Nós nem estamos falando sobre a qualidade técnica dele, mas a qualidade tática dele é primordial. Como operário. Impressionante a importância que ele tem. Então, é essa questão. O Corinthians vai passar a conviver de agora em diante também com algumas faltas. E aí vai ser a hora da gente ver realmente se o Corinthians tem elenco com qualidade para manter o mesmo nível que o time titular, que os 11 titulares na cabeça do Carille vem mantendo. Eu acho que o Corinthians é o time no Campeonato Brasileiro que tem mais chance disso. Mesmo tendo um elenco inferior, na minha opinião, o esquema é tão bem montado. Então, se sair 1 ou 2 jogadores e você tem 9... seguindo à risca o que está pré-determinado, esses outros 2 não vão conseguir estragar o que os outros 9 estão fazendo. Então eu acho que o Corinthians tem chance, sim, muita chance de ser campeão, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Eu tenho batido Monteiro, essa tecla. fale de Jô, craque. Se tivessem deixado, teria marcado mais 2 gols ontem. E, aliás, no final, o Diego fez uma defesa ali, no chute dele, né? Defesaça. Fale de Jô, fale do esquema de Carille, porque enquanto o esquema está montado, eu acho que o Corinthians é campeão com rodadas de antecedência, ainda inclusive, essa é a minha visão. Se o esquema ali continua montado, o primeiro tempo ali, o Corinthians podia ter feito mais, que o Flamengo não fez nada no primeiro tempo. No segundo tempo, realmente jogou muito bem o Flamengo. E o Diego jogando mal. O Diego perdeu um gol cara a cara ali com o Cássio, gol decisivo que ele costuma não perder. Fale de Jô. E com quantas rodadas o Corinthians vai ser campeão de antecedência? Bom, primeiro falar do Jô, foi recuperado, né? Já mostrou, é um dos artilheiros do campeonato, realmente conhece, perdeu aquele gol. Eu não, acho que nem perdeu o gol, né? Porque o Diego Alves fez uma
uma defesaça. Ele bateu certinho, cruzado. Sim. E, né, que foi mais ou menos quase igual ao primeiro gol dele. Né? Ele bateu. E agora, eu acho temeroso o Murilo falar que sabe, vai ser campeão, quantas rodadas e tal, porque vem muito jogo, sabe, difícil. Já na quarta-feira pega o Atlético Mineiro, sabe, todo mundo, como o Flavinho falou, quer ganhar do Corinthians, sabe, tem um gosto melhor, né, de derrubar o líder. Agora, Mas querer ganhar uma coisa, mas não consegue. Não consegue até agora, né, mas não tem peça de reposição, Murilo, não tem. Uma As hora peças- vai acontecer. Ou você acha que o Corinthians vai ser campeão invicto? Não sei. Não dá. Já tá 17 partidas. é natural. Eu tô errado. Tá 17 Não, partidas. não, Uma hora tá vai errado. acontecer. Tá 17 partidas. Mas E uma aí? hora vai acontecer. O Corinthians Claro, vai perder de vai, alguém. claro. O Real Madrid perde, o Barcelona perde, o Corinthians não vai tem, perder. Não tem time batível, não tem jeito. Uma hora vai acontecer. E o Grêmio tá encostando, né? Eu pergunto para vocês, e se o Grêmio tivesse ganho do Santos ontem? Para quanto caiu isso aí? 6 pontos. Então. 6 pontos. Não, mas o que eu... Aí tem um confronto direto Mas, com o Grêmio. mas, Monteiro, o que a gente está falando aqui, e que as pessoas, muitas vezes em casa, e me perguntam, o pessoal para na rua e fala assim, mas você acredita? Não é que eu acredito. O Grêmio ainda está nas 3 competições e já classificou. O Grêmio agora, dia 16 e dia 23, vai fazer as semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio está na Libertadores. O Grêmio vai ficar mais, pelo Pra mim, menos não aí, muda nada uns isso aí. 40 dias Pra mim- jogando ele de quarta e domingo Para mim não todos os muda jogos. nada isso aí. Para mim, Então, beleza, mas o que eu estou falando, o Grêmio, que é o mais próximo, que está a 8 pontos, joga 3 campeonatos. O Santos joga 2 campeonatos ainda. E o Santos, se caso passar, porque o Santos tudo indica que vai passar do Atlético Paranaense, e também o Palmeiras passado, se caso, vai pegar o Palmeiras. Santos e Palmeiras numas quartas de final da Libertadores. Ou seja, eles dão um tempinho no Brasileiro. E esses são os principais concorrentes, Grêmio, Santos e Palmeiras. E o Flamengo. E o Flamengo. E o Flamengo que está na semifinal da Copa do Brasil. Vai jogar dia 16 e 23 Não, com, tudo com bem, o Botafogo tudo agora. bem, acho que- A minha opinião tá pautada em cima disso. O Corinthians tem 41 pontos. O ano passado, o Palmeiras fechou o primeiro turno com 36 pontos. 36 pontos. São 5 a mais e ainda faltando 2 jogos. E o Corinthians pega o primeiro jogo do segundo turno, depois vai pegar em casa, se eu não me engano, o Atlético Goianiense e o Vitória. Os dois, dos 3 primeiros jogos são 2 em casa. E aí? Tudo bem. O Você acha histórico- que é muito se você prematuro pegar a o gente histórico- começar a eu acho que, prognosticar pô, isso? tem jogo pra caramba. Eu não sei como é que vai ser o negócio de cartão dentro do Corinthians, sabe, de lesão de jogador. Não tem peça de reposição. Deu certo até agora. O grande problema do Corinthians aí foi aquele empate com o Atlético Paranaense, né, em casa. Aquilo lá que o time começou a ficar, sabe, estranho, porque sabendo que o Grêmio vinha chegando. Agora, como eu falo para você, eu acho que é muito temeroso ainda, tem muito campeonato. Você sabia que na história do Campeonato Brasileiro, só 3... 3 vezes. 3, não, Que o campeão 3 do primeiro turno não foi o campeão. não é foi o isso? campeão. Vi. Não tem nada, para mim, isso aí não significa nada, porque eu não gosto de história, sabe, de histórico, essas coisas aí. Não quer dizer que porque o Corinthians vai virar vai ser o campeão, porque só 3 não ficaram campeões, né? Que é o Flamengo, o Grêmio e E o São Paulo, acho. E parece que é o Palmeiras em 2009, não? acho que é o Palmeiras. Acho que é o Palmeiras. 2009. É, O exatamente. Palmeiras sempre faz história. Boa ou ruim faz história. Não é o time Cara, histórico? é ou não brincadeira, né? Eu tô falando que faz história. Boa e ruim. Assim como o Corinthians tem história boa e ruim, o Grêmio tem história boa e ruim, todo mundo tem. Então, O Murilo, senhor eu tá acho... enrolando, o senhor sabe, tá em cima do muro, mano. Não, não estou em O cima senhor do tá em muro. cima do não tô muro, em cima- sim. Eu O senhor estou tá em cima do muro. realmente, estou com os pés no chão, sabe? E sabendo o que vem pela frente aí. Eu acho que é muito temeroso agora falar, sabe, que quantos soldados o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Eu acho muito difícil acontecer isso aí. Na minha opinião, eu acho que o Corinthians nem vai ficar campeão brasileiro. Está fazendo uma campanha, porque a hora que começar a perder... Então, só uma pergunta, já que o senhor acha que não vai, quem vai ser campeão brasileiro? Os 3 têm chance, tanto como o Flamengo, como o Grêmio, até o Palmeiras tem chance. Não, mas Entendeu? eu não tô Porque tirando tem a elenco, chance. os 3 têm a elenco. chance todo mundo. Não. A chance tem, é só calcular a matemática. Não é? E aí? Não. Mas tem elenco, os 3 têm elenco. Você quer falar do elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio? O Corinthians só não perde tem o elenco. Campeonato Brasileiro para ele mesmo. Exatamente. Se ele continuar É isso que- fazendo o que está fazendo,
vai ser campeão brasileiro 2017. Agora você descobriu a pólvora. Não descobri a pólvora, eu só estou dizendo Não, que... Só perde para ele mesmo. Há quantas rodadas eu estou falando isso aqui? Não, mas tudo bem, mas pô, só pode perder Não para é? ele mesmo, porque você Não, viu? senhor, Ele tá não, na senhor. frente, tá com Tem diferença de 19 pontos. adversários aqui. Não. 19 adversários. Não. 19 adversários aqui a disputar. Vocês vão ir lá para frente, daí a gente vai conversar. Grêmio 1, Santos 1. O Santos conseguiu um importante empate contra o Grêmio. Quantos chutes a gol aqui, Flávio, que nós tivemos nesse jogo aqui do Santos e do Grêmio? O Santos chutou três bolas no gol. Uma certa e 2 erradas. E fez um gol. 4, então. Ele chutou 4 bolas e acertou 3 ao gol e uma fora, é isso? Não, tá aqui, ó. Ele chutou uma certa e 2 erradas. Chutou 3 bolas. 3 bolas. E o Grêmio, finalizações? 14 erradas e 8 certas. 22 arremates ao gol fez o Grêmio. 22 arremates ao gol o Grêmio e 3 o Santos. O jogo foi isto é futebol. Tem que aprender com isso aí. Isto é futebol. 22 finalizações e 3 e o jogo foi 1-1. Isto é o verdadeiro futebol. É por isso que futebol tem que tomar cuidado com favoritos, com tudo, mas isso é o futebol. E aí, me fale do jogo. O Santos tirou um excelente empate contra o timaço do Grêmio lá no Sul. O André dos meus amigos, o Santos dos meus amigos André e Anderson. O Santos tomou um sufoco do Grêmio absurdo, né? Mas o Levir, ele é um técnico muito experiente, né? Muito vivido. E eu achei o Grêmio muito destemperado no final do jogo. Eu acho que o Grêmio entrou muito pressionado com a derrota do Corinthians. O jogo foi mais tarde, né? O Grêmio acabou entrando muito pressionado, com aquela obrigação de ganhar a qualquer preço para poder diminuir essa diferença. Acho que o Renato Gaúcho deve ter pilhado os jogadores e no final do jogo estava todo mundo a flor da pele. O Edilson acabou sendo expulso, todo mundo reclamando, começaram a bater e o Santos arrancou um ponto importantíssimo. Eu acho que o Santos não jogou bem, mas jogou de forma eficiente, é o que você disse aqui. Isso é o futebol. Nem sempre você tem que jogar bem, às vezes você tem que ser inteligente e eficiente. O Levir montou um esquema eficiente, o Santos jogou de forma inteligente e arrancou um Por isso ponto que futebol é legal. difícil do Grêmio. Monteiro Santos tem que sonhar com o título brasileiro a 10 pontos do Corinthians ainda? Não, acho que o título brasileiro fica difícil, né? Mas eu falei no começo do campeonato que o Santos ia dar trabalho e realmente está dando. E agora com o técnico novo Levir, super inteligente, experiente, entendeu? Fez eu realmente, você também, no seu palpite, tá marcado aqui. Você falou que o Grêmio é 4-0 pro Grêmio. Eu falei? Falou aqui, falou Falei semana que ia empatar passada. 1-1. Não, senhor, você falou. Não, Na verdade, eu falei que ia empatar 2-2. Gozado, que agora era ele pega o resultado predileto. pronto, falou, eu falei que ia falar. Qual que é o meu resultado predileto? Mas 2 a 2. antes de acabar o programa, nós vamos fazer uma aposta aqui. Isso, O senhor vai ser desmascarado. Não é porque o senhor é o comandante do programa aqui que o senhor não vai pagar a aposta. Se o senhor perder, vai ter que pagar. Aqui tem comando, entendeu? Cuca, o senhor é Cuca, o Flávio aceite. Melo do programa e o senhor é o Monteiro Melo do programa. Aqui tem comando. Os senhores vão ser dispensados. Por favor, continue a falar do Peixe, que está em terceiro lugar do campeonato. Fez um grande jogo, teve fazendo uma campanha legal no Brasileiro, sabe? É um time que você pode ver. E tem outra coisa, quando o Lucas Lima joga, realmente fica um time muito perigoso, um time certinho. Ele organiza bem. Organiza muito bem. Então, achei que... Eu também achava que o Grêmio ia passar por cima, que não um trator do Santos, sabe? Mas é como o Flavinho falou, acho que foi muito pilhado no vestiário, entrou afobado, nervoso, entendeu? Isso prejudicou o Grêmio. Agora, não vamos tirar o mérito do Santos, né? Porque o empate lá é complicado conseguir com o Grêmio. Legal. Daqui a pouco nós vamos falar muito mais do Brasileirão que está pegando fogo. É só uma pergunta agora. Neymar, agora foi, né? Agora foi, tá tudo encaminhado aí para fechar com o PSG, entendeu? Não sei se foi, não. Foi. Tá difícil, foi. porque tem a questão do fair play lá. Tudo encaminhado para fechar com o PSG, tudo alinhado. Ele tá agora na China, mas tudo alinhado. Mas ele foi com a camisa do Barcelona, pô. A pergunta foi porque ele ainda é jogador de Barcelona. Mas tudo bem, mas ele foi. Tem contratos publicitários com o Barcelona, está cumprindo os contratos. A pergunta que fica é o seguinte: Neymar indo ao PSG, fechando com o PSG, ele tem condições de se tornar o melhor jogador do mundo? Flávio, e aí? Eu acho que o Neymar tem condições de se tornar o melhor jogador do mundo jogando em qualquer time. Eu acho que é uma tendência. O Neymar tem potencial para ser o melhor Qualquer jogador time do mundo. europeu. É claro que sim. É lá, a disputa é lá, né? Mas eu acho, é minha opinião, que ele vai fazer uma grande bobagem. O salário oferecido pelo PSG é o dobro do que ele recebe no Barcelona.
O Barcelona, no final do ano passado, renovou o contrato dele, deu um aumento muito grande para ele. Hoje o salário do Neymar, dizem, é 15 milhões de euros por ano. O PSG oferece 30 milhões de euros por ano. Então, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas, na minha opinião, profissionalmente, ele vai fazer um péssimo negócio. Eu tenho uma opinião particular sobre o Paris Saint-Germain. Para mim, é um time que não tem camisa, pode montar o time que for. Daniel Alves tá lá, hein? Pode montar o time que for, não vai ganhar Champions. Pode ver os últimos anos aí. Quando chega contra os times de camisa, cai. Pode pôr Davi Luiz, pode pôr Thiago Santos, Ibrahimovic, quem for. Montou os melhores esquadrões. Gastou milhões, até bilhão. Não consegue ganhar. Para mim, o Paris Saint-Germain é um time que não tem camisa para brigar com os grandes times da Europa. E não vai ganhar Champions. Se o objetivo do Neymar é esse, ele vai se dar mal. Porque o Paris Saint-Germain não vai ganhar Champions. Monteiro, Neymar no PSG. Você sabe, Monteiro, que eu tinha um amigo que falava que o Neymar só jogava na Vila. Que se tirasse ele da Vila... Não, é sério, eu tive um amigo que ele falava assim, não, o Neymar só joga na Vila. Não interessa agora quem Conta pra eu tive gente. um amigo Você que ele tem falava amigo, assim, você não tinha, ele não tá eu vivo. continuo com esse amigo, entendeu? Eu respeito muito ele, né? Nossa Mas Senhora. ele falou isso há 3, 4 anos atrás, a gente brigou, mas faz parte. Neymar é um monstro. Neymar no PSG. Você acha que ele tá indo porque ele tem a ambição de ser o melhor do mundo e no Barcelona ele teria que ficar fazendo sombra do Messi, entendeu? Porque não é dinheiro, né? Ele não vai precisar de dinheiro agora. Mas o que você acha de Neymar no PSG? Eu acho o seguinte, eu concordo com tudo que o Flavinho falou, só tem um porém aí. No PSG ele vai ser protagonista, né? Porque no Barcelona, o Neymar, você viu que golaço, mas o passe foi do Messi. Mas aquela bola que ele... Não, mas aí o Suárez está, entendeu? É mais um que está ali, entendeu? Agora, só que é o seguinte, se ele for para lá, ele vai ter que jogar, né? Ele vai ter que ser protagonista mesmo, vai ser cobrado, entendeu? E para ser o maior jogador do mundo, não é fácil, tem grandes jogadores aí. Eu, na minha opinião, ficaria no Barcelona mesmo quietinho lá, que está muito... Você vê, eu muito... tenho uma opinião distinta. Na minha opinião, é muito mais fácil, pela capacidade que ele tem, ele ser o melhor, escolhido o melhor do mundo, jogando do lado desses caras, Sim, claro. do que ir num time que não tem o mesmo potencial Claro. e ele vai ter que resolver sozinho, não, porque Concordo o Paris Saint-Germain tem plenamente grande com jogador. você, é isso aí Mas mesmo. jogar com o Messi e Suárez, a chance de você arrebentar e ser eleito o melhor jogador do mundo é maior. Sim. Na minha opinião, é maior. Mas a sua opinião é contrária à opinião de 90% das pessoas, que é menor. Tudo bem, mas eu tô aqui Você pra dar minha jogar do lado opinião. desses caras aí, você fica sempre sendo, principalmente do lado do Messi, né? Esquece o Suárez, apesar de ser o trio MSN, mas ao lado deles você nunca vai ser escolhido o melhor ali, o cara que fez a diferença no jogo. Essa é a opinião que ele deve estar levando em consideração agora para tomar a rédea e falar, deixa que eu resolvo. Mas o dinheiro também deve tá pesando. É isso que eu ia falar. Nós conhecemos o histórico que a gente vê aí pela mídia do pai dele. O pai dele tem esse perfil mesmo. Tem. De buscar dinheiro. Tá com problema financeiro? Não, tá quebrado. Neymar tá quebrado, gente. Pelo amor de Deus. Tá com problema financeiro, Monteiro? Neymar. Coitado Neymar. Neymar, nós vamos fazer uma vaquinha aqui em Jundiaí para te ajudar. Maravilha, tá aí o Neymar. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Ele tá fazendo essa mudança há um ano da Copa, né? Aliás, daqui a um ano a Copa do Mundo já terminou. A Copa da Rússia, estamos na iminência já da próxima Copa daqui a um ano. Então, é uma mudança muito radical aí. O Daniel Alves está jogando lá no PSG agora, inclusive começou a jogar agora, já acabou de ser contratado. Então, acho que eles estão fazendo a dupla de novo ali para reeditar alguma coisa da Copa. O Tite deve estar sabendo, porque é realmente uma mudança brusca. Ele vai ser protagonista e eu acredito que ele dá conta, tá? Sucesso ao Neymar aí, independente da escolha dele, que a gente acredita que vai ser o PSG. Prognósticos. Agora o pau vai comer aqui. Eu quero saber o seguinte, vamos começar aqui com Sport Recife e Fluminense. Eu quero o placar, senhor Monteiro, que a gente vai anotar aqui, entendeu? E a semana que vem nós vamos cobrar. Não pode ser só vitória? Não, eu quero saber o placar. Sport Recife e Fluminense. Aliás, Depois um eu vou abraço. colocar isso na planilha. Um abraço Isso. aí ao técnico Abel Braga, que perdeu seu filho, uma fatalidade muito grande aí. Força, Abel. O Abel sempre foi um cara que foi muito educado com a imprensa, com pessoas, com todo mundo. Que fatalidade, perder um filho é horrível. Sucesso ao Abel aí. E Sport Recife e Fluminense começam na Ilha do Retiro, quarta-feira. E aí, Monteiro, quanto vai ser esse jogo? 1-0 Sport. 1-0 Sport?
Beleza, seco, né? Seco. O senhor não Pra tem mim, que fazer um comentário, falar alguma você coisa. falou o Luxemburgo prognóstico, tá falou aí. prognóstico, já perguntei pra você, você quer? Flávio, e aí? Ele tá demais hoje. 2-1 pro Sport. 2x1 pro Sport? Maravilha. Sport 2, Fluminense 2, porque eu não gosto desse placar. 2x2 vai ser. E me cobre a semana que vem. o Me senhor vai cobre ser a semana cobrado, que o senhor vem. vai ser Me cobrado. cobre a semana que vem. Chapecoense e Bahia. O Bahia perdeu em casa do Sport. O Sport estava jogando sem o Diego Souza, sem o André, Sem e o ganhou. Ritelli, sem o Ritelli. E ganhou. Então, né? Chapecoense, e o Chapecoense estava jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Perdeu de virada. E perdeu de virada. E eu tinha o Reinaldo e o Apodi, meus dois laterais no Cartola. Continuo na frente do Sr. Flávio, né? Continuo na frente do Sr. Flávio. Se você deu sorte que a rodada mudou pra quarta. Eu sempre dou sorte, sempre dou Só sorte. que O senhor sempre fala isso. Segunda que vem estarei na sua frente. Daqui a pouco vai estar aí na tela. Chapecoense e Bahia, e aí? 1-1. 1x1? Tá vendo? O senhor não sai do muro Esses também. dois times não são capazes de ganhar de ninguém, nem deles mesmos. Você que... Monteiro? 2x1 Chape. 2x1 Chape? 3x1 para o Bahia. Eu adoro o Bahia. Eu adoro. Eu sou apaixonado pelo time do Bahia. Atlético Mineiro e Corinthians, às 21. Tomando mais uma bronca. Tudo bem, diretora? Ó, vocês param, que depois ela fica brava. Né? Atlético Mineiro e Corinthians, quarta-feira, 21 horas. E aí, Flávio? Tá pensando, tá vendo? 2x0 pro Atlético. Senhor Mureteiro. A casa do Corinthians vai cair nesse Mureteiro, jogo. Mureteiro. 2x0 pro Atlético. Monteiro, com 2 a 1. todo o carinho que o senhor tem para o Atlético Mineiro. Mas essa vez aqui eu acho que o Flávio tem razão, a casa vai cair. 2x1 Atlético. 2x1 Atlético? 2x1 Atlético. 3x2 para o Corinthians vai ser esse jogo. Podem me cobrar semana que vem com 2 gols de Jô. O senhor falou semana passada do Micali, que não vai adiantar nada. Agora você vem viu? falar que vai ganhar, Monteiro. Tá de brincadeira. O jogo. Tá bom. O jogo. Beleza. Não, beleza. Eu respeito apesar de discordar. Vitória e Ponte Preta. Vitória de Wagner Mancini, que está lá no Vitória agora, empatou com o Cruzeiro em casa. E aí, ô Flávio? Olha, esse empate do Vitória ontem contra o Cruzeiro fora mostra que o Mancini deu uma chacoalhada no elenco. Eu acho que o Vitória vai ganhar esse jogo de 1-0. 1x0 Vitória? É meu palpite também. 1x0. Eu ia falar, acompanhei o Flávio. Eu ia falar 1x0. Eu não gosto de 2x2, mas esse jogo tá cheirando um 2x2. Mas é tudo muito empate, cheirando Brian. 2x2. Dor no coração, eu falo isso, dor. porque quem me conhece sabe que eu gosto da macaquinha. O senhor gosta por conta própria, né? Macaquinha O vai senhor perder. gosta por conta própria. Vai perder. Ok? Aliás, um abraço ao Maurício, entendeu? Que é Ponte Pretano aí. Oxe, Maurício, um abraço para você, que está sempre acompanhando o placar eletrônico. Botafogo e Palmeiras, Monteiro. Botafogo e Palmeiras no Engenhão, 21h45, quarta-feira. 2x0 Palmeiras. 2x0 Palmeiras. Palmeiras engatou assim uma... Né? Nos últimos Botafogo. 12 pontos ganhou 10. Vai ganhar no Botafogo? 2x0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras? Eu não gosto de 2x2, mas mais um jogo aí que vai ser 2x2. Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. E aí? Na Vila? O Santos vai ganhar esse jogo, 1-0. O tempo urge, tá? E aí? 2x1 Santos. 3x2 pro Santos. O Flamengo vai perder de novo. Atlético Goianiense e Grêmio. Meu Deus. Nossa Senhora. Tem que ver se o Grêmio vai jogar completo, né? Porque na quarta... Não vem com esse negócio de vai jogar completo. 2-1 pro Grêmio. 2x1 Grêmio. 3x0 Grêmio. 3x0 Grêmio. 3x1 pro Grêmio. São Paulo e Curitiba. São Paulo e Curitiba, Morumbi, São Paulo vai ganhar 2-0. 2x0. 3x1 pro São Paulo. Atlético Paranaense e Avaí. O Atlético vai ganhar esse jogo. Quanto? 2-1. 2x1? 2x1. 2x1. 2x2, eu não gosto desse placar. Vasco e Cruzeiro para fechar a rodada. Vasco e Cruzeiro. Não gosto também desse, mas eu vou acompanhar você. 2x2. O senhor não gosta de 2x2? Não gosto O mais. Vasco vai ganhar do Cruzeiro, 1-0. Cruzeiro vai ganhar de 3x2. Flávio, pra gente fechar o placar eletrônico de hoje, você quer mandar um abraço para alguém? Bom, mandar um beijão pros meus filhos, beijão pra Fran. Handley, ô alemão, show de bola que você veio ver o jogo pra cá aqui, veio pra São Paulo. Pessoal do Reserva da Serra e o pessoal do Agostiniano lá, as meninas lá do Agostiniano que eu tinha prometido mandar um abraço.
Beijo pra vocês aí, um beijo pra todos aí. Obrigado. Mandando por um abraço para as meninas do Agostiniano. Minhas né? amigas, pô. Quando você estiver fazendo festa junina, chame o Flávio, barraca do beijo, entendeu? Dançar quadrilha, noivo, né? Ele faz todo o O trâmite. senhor me aí. cria problema com essas coisas. O senhor mandou um beijo para todas as meninas? É. Monteiro, Minhas quer mandar um amigas abraço do para alguém? colégio. Quero mandar um abraço para toda a minha família, né? Minha esposa, os netinhos, as filhas. E uma boa semana para todos vocês. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Até mais, se Deus quiser, Ele quer, nós também. E estamos fechando mais um Placar Eletrônico aqui no seu canal 25. Um abraço, que essa semana você realmente possa acompanhar muito futebol, para que segunda-feira a gente venha aqui cornetar. Um abraço a todos da galera do Placar Eletrônico. Obrigado.